Hi, Class 7, how are you? Bom dia, turma 7, como vocês estão? Bom, nós iremos agora aqui para a nossa segunda parte das atividades do capítulo 2. Mas antes de nós irmos para essa segunda parte, certo? Que é uma parte já mais interpretativa, nós iremos aqui repassar sobre alguns assuntos do capítulo anterior, que foi o nosso capítulo 1, e da primeira parte do capítulo 2, que é referente ao uso do past continuous, na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Isso aqui é para relembrar. Portanto, eu estou utilizando aqui um novo recurso, que é o recurso do nosso quadro digital, que nesse momento eu coloquei o fundo dele com fundo de caderno. Bem legal, né, turma? Pois bem, daqui para frente esse recurso eu vou utilizar muito para ajudar na questão da compreensão dos conteúdos gramaticais e de outros conteúdos da língua inglesa que necessitarem do uso do quadro digital. Então eu vou tirar aqui a minha mini tela para que a gente fique prestando atenção só no conteúdo. Pois bem, turma, o past continuous, apenas para relembrar que vocês já tiveram uma aula sobre isso, ele é formado por duas estruturas. Vocês já sabem que toda frase, ou pelo menos a maioria das frases, precisa de quê? De um sujeito. Mas aqui nós não vamos falar da questão da estrutura frasal, vamos falar aqui somente da descrição do past continuous, tá? Então, pois bem, o past continuous ele é formado o quê? Pelo simple past do verb to be. Qual é o simple past do verb to be? Turma, o simple past do verb to be nada mais é do que o was e o were. Was e o were, tá? Eu vou até colocar bem aqui embaixo. Nesse caso aqui nós estamos falando o quê? Da affirmative. Affirmative, tá? Essa aqui é a estrutura da affirmative form. Pronto. É da affirmative form. Entenderam? E aí, essa forma afirmativa, affirmative form, ela é estruturada com o simple past do verb to be. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês, professor, quem é o simple past do verb to be? O simple past do verb to be nada mais é do que I'm so sorry. Was, certo? E o were. Então tá aqui. O verb to be, ele é formado aqui, ó, pelo was e o were. Was, você vai utilizar quando ele? Esse aqui, ó, was. Você vai utilizar ele quando? Deixa eu só circular aqui, ó. Esse aqui, ó, was. Você vai utilizar o was quando for para a primeira pessoa do singular e para as três terceiras pessoas do singular. O were você vai utilizar para a segunda pessoa do singular e para
a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Então, esse simple past verb to be é was e were. E depois, para indicar o past continuous, você vai utilizar um segundo verbo, que pode ser qualquer verbo da língua inglesa, com o famoso ing. Essa regrinha tá bem aqui, ó, que eu estou circulando, tá? É o principal verb, que é o verbo principal, com o ing, tá? Então, é dessa forma que nós o estruturamos ao que, turma? Past continuous na affirmative form. Was e were plus, ou seja, mais o segundo verbo com o ing. Esse segundo verbo, ele pode ser qualquer verbo da língua inglesa, tá? E aí você vai acrescentar o ing. A segunda forma, nós temos o que aí? O past continuous, só que na sua forma negativa. Na negative form, certo? Nós teremos aí... Oh, sorry. Agora sim. Nós teremos a negative form. E como é que é estruturada a negative form, a forma negativa? É o simple past do verb to be. Quais são eles? Como eu já falei, was e were. Plus not, mais o not, ou seja, was not ou were not, plus principal verb with ing. O segundo verbo, que é o verbo principal, com ing. E é isso que nós vamos ver bem aqui. Então, mais uma vez, relembrando. Simple past verb to be. Sorry. Simple past verb to be was. Só que eu estou dizendo o que eu preciso do que? Do not. Was. Então eu vou ter que colocar o not. Was not. Pronto. Esse was not, ele também pode ser escrito da seguinte forma, que é a sua forma contraída. Sorry. Na sua forma contraída, fica assim, ó. Wasn't, tá? Was not, você pode escrever wasn't. Ele vale para quê? Primeira pessoa do singular e as 3 terceiras pessoas do singular. Primeira pessoa do singular, I. 3 terceiras pessoas do singular, he, she, it. Tá? E qual é a outra forma, turma? É o were. Você pode ter... toda vez eu erro essa situação aqui, peraí. Pronto. Então, você tem o que? O
were not. Você tem o was not e o were not. Entretanto, você também tem a forma o quê? Contraída. Qual é a forma contraída? A forma contraída é weren't, weren't, was not, wasn't, were not ou weren't. E depois eu vou ter o quê? Como vocês já sabem, aqui, ó, o verbo principal com ing. Esses exemplos nós já vimos na nossa videoaula passada e na videoaula retrasada também, tá? E nós já fizemos exercício. Isso aqui é só para relembrar. E também nós temos, turma, a outra forma. E qual é ela? A interrogative form. Aqui, ó. Interrogative form, que é a forma interrogativa, tá? Interrogative form, que ela é formada como, turma? Simple past verb to be plus pronouns plus principal verb com o ing. O simple past verb to be você já conhece, que é o was e o were, tá? Nós vamos passar aqui novamente por eles. Vamos lá. Você vai ter was, e were. Pronto. Was e were. Pronouns. Aqui é o nosso pronome, que é o nosso sujeito, que pode ser I, he, she, it. Tanto faz, tá, turma? Tanto faz. Aqui pode ser o I. Pera. I. You. Pode ser também o he. Deixa ele pra cá. Tá? Pode ser esses aqui, ó. I, you, he, she, it. Esses são os pronomes. E depois o segundo verbo, que é o verbo principal, né? Principal verb com ing. Compreenderam?
Pois muito bem. Exatamente. Ah, e não se esquecendo, é evidente, né, que eu até sempre falo para vocês. Deixa eu até tirar esse ri daqui que ele ficou muito feio. Pronto. Nunca se esquecendo de acrescentar o ponto de interrogação, certo? Porque ele é extremamente importante. Pronto. E assim nós fazemos o past continuous na forma interrogativa. Claro que essa aqui é a estrutura do past continuous, tá? Estrutura referente só ao past continuous. Claro que quando for colocado numa frase, que vocês já fizeram exercício sobre isso, aí você tem o pronome e também tem o complemento, que é para poder adicionar ali o conhecimento completo da frase, tá? Aliás, o conhecimento não, o sentido completo da frase. Right? Pois muito bem. Então agora nós iremos para o quê? Agora que foi relembrado aqui a estrutura do past continuous no interrogative form, o past continuous na negative form e o past continuous na affirmative form, nós iremos para o que? A nossa atividade do livro. Bom, turma, aqui na atividade do livro nós iremos fazer a leitura do que? Do texto sobre mangás e animes. Então, Manga and Anime, the Japanese Invasion. The manga and anime or anime, você pode pronunciar dessas duas formas porque aceita, weren't popular in the United States until the 1960, when the Japanese anime series Astro Boy was imported. Ah, esse anime aqui é muito legal, viu? Astro Boy. Ele é bem antigo, mas é excelente a qualidade da história dele. E é bastante emocionante também. By 2007, however, the anime market in the USA alone had peaked at a value of approximately 4 billions. 4 billions. Wow. And $35 million. But manga and anime have been popular in Japanese culture long before the West started enjoying it. Manga is the Japanese term for comics. The word was first used in 1798 to describe the pictures book Shinji no Yukikai. Modern manga developed amid an explosion of artistic creativity during the USA occupation of Japan from 1945-1952. During the occupation, USA troops introduced in American comics and cartoons, such as Mickey Mouse, Bad Boop, and Bambi to Japan, inspiring Japanese artists to develop their own style of comics. Anime, pronounced anime, reference to animation origination in Japan, although it covers a broad range of genders, and each artist has his or her own style. Manga has a distinctive look. Emotions are often exaggerated, like an event popping out of a character's
forehead to show stress, our sweet drops to signify worry. Another example is when characters have X, eyes to show they've been knocked out or have fallen ill. Manga and anime are drawn in the same artistic style. Drawings are typically done in pen and ink, with emphasis on clean lines. Most characters have very large, emerald-shaped eyes and other out of proportion body parts. Anime conversions such as Anime Expo, Otakon on J-Con started in the early 1990s and are currently held annually in cities across Europe, Asia, and the Americas. Many conventions attendees take part in cosplay where they dress up as anime characters. As the popularity of manga and anime continues to grow, so does the world's knowledge and understanding of Japanese culture. Bom, turma, o texto fala sobre a questão do anime e do mangá. Comenta que o mangá ele se tornou popular nos Estados Unidos a partir da década de 60, quando o anime que falava sobre o Astro Boy, que eu já falei que é um anime muito bom, foi importado. Em 2007, a marca anime nos Estados Unidos se tornou de grande valor, né? E aí, valendo em torno de 4 bilhões e 35 milhões de dólares. Isso em 2007, que foi quando o mercado realmente lá nos Estados Unidos se tornou grandioso nessa parte. E aí fala também sobre o mangá, é um termo japonês para as suas revistas em quadrinhos, né? Os primeiros escritos foram em torno de 1798 e começaram com pinturas em um livro do Shinji no Yokikai. O mangá moderno ele foi desenvolvido depois de algum tempo com a explosão artística e criativa durante a ocupação americana no Japão, em 1945 a 1952. Por quê? Porque as tropas americanas elas introduziram a revista em quadrinho e os cartoons, né, no Japão. E aí eles viram que essa era uma forma de também colocar suas criações artísticas em mangás, só que numa estrutura muito parecida com a estrutura dos quadrinhos americanos. E o que mais a gente pode falar aqui? Tá, que a pronúncia do nome anime é Anime, que é uma referência às animações originárias do Japão, tá? E vai falar sobre a questão das exposições que existem no mundo do anime, no mundo dos otakus, certo? Que iniciaram a partir da década de 90 no Japão e que se espalhou pela Europa, Ásia e pelas Américas. E a questão do anime, ele não é apenas
um bem cultural na parte econômica ou na parte de entretenimento. Ele também, para algumas pessoas, é um modo de vida e é uma das características que representam muito bem a cultura japonesa. Pois bem, o que nós iremos fazer de atividades aí? Vocês terão a página 14 e 15 para fazer as atividades 1, 2 e 3. As atividades 1, que eu vou mostrar aqui, ó. A atividade 2 e a atividade 3 são referentes ao texto, tá? Elas são referentes ao texto. Gente, desculpa aqui porque meu nariz entupiu. E elas estão em português e serão muito fáceis de serem respondidas. E vocês vão responder aí. Dessa vez eu não vou colocar as respostas aqui para vocês porque é só de marcar, certo? E nós também temos aí a atividade do que? Do Have Fun, que essa atividade consiste em quê? Em vocês organizarem as palavras aí, tá? Vocês terão que organizar as palavras que estão bagunçadas. Todas essas palavras são verbos com ing, tá? São verbos com ing. E depois nós temos o Nice to Meet You, que é um texto curto falando sobre o Neil Armstrong, que foram um dos astronautas que estavam na missão Apollo, certo? E essa missão foi a missão que levou o homem à Lua. E agora, o que o teacher vai fazer? O teacher vai voltar aqui e olha ele voltando. Turma, muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês. Dúvidas, retirem na nossa sala virtual, porque é muito importante vocês retirarem essas dúvidas, certo? E agradeço demais a atenção de vocês nessa semana. Obrigado pelas atividades que vocês estão fazendo, porque estão sendo muito boas, tá? Participem, por favor. No mínimo, coloquem o nome de vocês na lista de chamada, porque isso já vai contar como participação. Right? Pois bem, agradeço a todos pela atenção. Já tem um vigilante chato aqui com essa zoada dessa moto dele, com esse alarme. Ainda bem que a gente já está terminando o vídeo, tá? See you next week. Vejo vocês na próxima semana. And have a nice weekend. Tenha um ótimo final de semana. Bye bye, class!